Muito bem, amigos, a lição número 3, a parte de terça-feira, fala sobre as 3 mensagens angélicas, uma história de amor e de graça. Deus mostrou um amor infinito, e esse amor está contido nas 3 mensagens angélicas. Na verdade, são 3 capítulos de uma grande história, mostrando que o Cordeiro ele foi morto desde a fundação do mundo, muito antes do pecado ser iniciado, porque Deus tinha onisciência de que, ao fazer criaturas livres, ele as faria por amor. O amor é o grande motivo da história da criação. O amor é o grande motivo da história da redenção. E será o grande motivo da história da glorificação dos seres salvos pelo sacrifício de Jesus. O grande pintor italiano Ambrosio, ele pintou todos os quadros que ele pensou como tema. Só que um quadro ele não conseguiu pintar, o verdadeiro amor. Ele procurava um tema ou um motivo para que ele pudesse colocar no quadro o verdadeiro amor. Se apaixonou por uma moça e achou que esse era o tema maravilhoso do verdadeiro amor. Pintou o quadro de sua noiva e colocou no recinto de exposição e ganhou o primeiro prêmio. Porém, foi desiludido porque a noiva o abandonou. Ele ficou desvairado, correu para o recinto de exposição e com as próprias mãos rasgou o quadro da noiva. Ele saiu pelas ruas gritando: procuro o verdadeiro amor, procuro o verdadeiro amor. Desapareceu. Ninguém nunca mais ouviu falar de Ambrósio. Ele se tornou um eremita. Anos mais tarde, encontraram-no velho, encanecido, cabelos brancos, mas morto em um pequeno quarto. No quarto havia um quadro sobre o cavalete. Era o quadro de Jesus na cruz. Embaixo do quadro, ele escreveu em letras bem grandes: este sim é o verdadeiro amor, mostrado por Deus através de Jesus Cristo. E assim, esse homem desiludido com o amor terreno, carnal, encontrou no amor de Deus a satisfação para a sua alma. As 3 mensagens angélicas mostram para todos nós uma mensagem de verdadeiro amor, do amor divino através do Senhor Jesus Cristo. Essa história tem o amor e tem a graça divina, ambos combinados, porque Deus não queria nos perder para o pecado. Uma mãe viu o seu filho se dirigindo para a lagoa. Seus olhos acompanharam o filho de 6 anos indo para a lagoa. O menino se abaixou para pegar ali pequenas conchas ali na lagoa, alguma coisa que estivesse ali. De repente a mãe olhou, um grande crocodilo mergulhou na outra margem. A mãe percebeu que o crocodilo vinha na direção do filho e saiu em grande carreira. Quando ela chegou na beira da lagoa, o menino já estava até a cintura na lagoa e ela percebeu pelo movimento que o crocodilo tentava abocanhar o menino. Ela gritou, o menino tentou correr para a margem. O crocodilo abocanhou as pernas do menino, mas a mãe segurou os braços do menino. Era um verdadeiro cabo de força. A mãe puxando o filho para fora e o crocodilo puxando para dentro da água. Como o crocodilo estava em seu habitat natural, ele tomou vantagem. Mas um fazendeiro passou e viu a cena e com uma arma de grosso calibre correu, disparou e matou o crocodilo. Mas a mãe retirou o menino, ali com as pernas muito feridas, foi levado para o hospital e ali um repórter foi olhar o menino que havia sido salvo da morte pelo crocodilo. A mãe o salvara. Ele então disse para o repórter: eu tenho aqui grandes cicatrizes. Levantou o lençol e mostrou a marca dos dentes do crocodilo. E o repórter tirou várias fotos. E o menino disse: mas tenho outras cicatrizes aqui no meu braço. E o repórter perguntou: mas o que são essas cicatrizes? Ele disse: são das unhas da minha mãe, porque ela não me deixou ir embora. O crocodilo não conseguiu me levar, porque minha mãe me segurou muito forte. Essas são as marcas do amor de minha mãe. Deus não nos queria perder para o pecado. Por isso, Deus fez de tudo através de Jesus para nos salvar. As 3 mensagens angélicas falam desse amor. Quando diz na primeira mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinde a hora do seu juízo. No juízo tem o amor de Deus e a graça divina. Depois a segunda mensagem: caiu Babilônia, que deu de beber a todo mundo do vinho da sua prostituição. Neste chamado de Deus, tem ali um chamado para que as pessoas saiam de Babilônia. É o amor e a graça combinado.
na terceira mensagem: se alguém receber o sinal da besta na testa ou na mão, beberá do vinho da ira de Deus. É um alerta para que as pessoas não se deixem colocar ou receber a marca da besta. Deus quer salvar essas pessoas. Por isso a pergunta número 3 diz assim: se o evangelho eterno fala da salvação pela graça, o que esses versos de Apocalipse e Pedro nos dizem a respeito do plano da salvação? Apocalipse 13, verso 8: e adoraram a besta todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. 1 Pedro 1, 18 a 20 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas vocês foram resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, se o Evangelho eterno fala de salvação pela graça, o que o Apocalipse e Pedro nos falam sobre a salvação? Resposta: esses versos, tanto do Apocalipse e tanto de Pedro, falam que Jesus ele foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, não foi o plano de salvação não foi um plano de improviso, mas foi planejado pela graça divina mesmo antes do pecado de Adão e Eva. Foi um planejamento divino para seres criados com o poder de fazer escolhas morais. Deus sabia que o ser humano poderia escolher o erro e criou o plano da salvação. Quando Lúcifer acusou Deus de ser um Deus possessivo sobre suas criaturas e que o amor não existia no céu, ele não contava, Lúcifer não contava com o plano da salvação e nem com a graça perdoadora de Deus para perdoar aqueles que fossem seduzidos pelo pecado ou fossem levados à rebelião contra Deus. Deus sabia que o ser humano, com liberdade de escolha, poderia escolher fazer coisas erradas. Por isso, o plano da redenção foi criado com antecipação. Deus não foi pego de surpresa. Preparou um plano através do amor e da onisciência divina. O amor requer liberdade, senão não é amor. É imposição, é pressão, é controle. Ellen White escreveu no livro Eventos Finais a seguinte expressão, página 87. A cada ser humano é dada pela graça a liberdade de escolha. A ele, o ser humano, compete decidir se quer permanecer no negro estandarte da rebelião ou sob a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Nós temos o poder de escolha. Ou ficamos debaixo da bandeira negra do diabo ou debaixo da bandeira ensanguentada do nosso Cristo Emanuel. Um professor, falando para os casais sobre a liberdade de escolha baseada no amor, mostrou que o amor é a base do relacionamento saudável. Não se pode querer controlar quem amamos, vigiando, suspeitando, regulando o comportamento. Isso não é amor, isso é pressão. Depois de explicar tudo isso, ele ilustrou dizendo: se você tiver uma borboleta em sua mão e você abrir a mão e a borboleta voar e voltar para a sua mão, ela é sua. Mas se a borboleta voar e não voltar, nunca foi sua. Assim é o amor com liberdade de escolha. É assim que Deus nos trata, no plano da redenção, com liberdade de escolha. Nós podemos escolher amar a Deus ou rejeitarmos a Deus. O Evangelho eterno, proclamado pelos 3 anjos de Apocalipse 14, respeita a liberdade de escolha dos seres humanos. Por isso, o amor divino está contido nas mensagens que chamam as pessoas para a adoração a Deus. Está contido na mensagem para rejeitar Babilônia, para sair de Babilônia. Está contido na mensagem que dá ao ser humano a capacidade de rejeitar a marca da besta. O Evangelho eterno, ele é abrangente, pois é a mensagem do amor divino por aqueles que ele sempre desejou salvar. Deus não nos abandona, ele está sempre conosco, está sempre à nossa procura, como um pastor procura a sua ovelha que está perdida. É a mensagem que promete que no futuro a esperança e a convivência eterna com um Deus que nos ama será tão profunda
que Deus nos quer juntos com Ele para sempre. Por isso, Ele não nos abandona. Ele está sempre à nossa procura, porque Ele quer nos ver no céu, adorando juntamente com milhões de salvos. Deus nos abençoe. Possamos entender essa liberdade de escolha e que possamos escolher a Deus como o primeiro em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje dessa lição. O Senhor colocou nas 3 mensagens o seu amor explícito. Nós queremos aceitar esse amor em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Uma feliz terça-feira. Que o Senhor nos abençoe. Divulgue o nosso trabalho, compartilhe no Facebook para que as pessoas conheçam o nosso trabalho. Ou vá no YouTube, se inscreva ali, coloque seu joinha. Assim, toda vez que eu publicar, você já recebe automaticamente a lição do dia. Deus abençoe você. Fique com Deus.